Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um programa sobre a obra no exterior. A nossa saudação aos nossos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, pela TV Manaim e as multiplataformas de transmissão da Igreja Cristã Maranata. Nós vamos começar agora uma série de episódios sobre a obra do Espírito Santo nos Estados Unidos. Então vamos ter alguns episódios onde vamos falar de várias partes nos Estados Unidos, alguns pastores vão interagir conosco. Vamos começar com o pastor Nairon, ele é pastor da igreja em Newark. Eu já estive nessa igreja com o pastor Nairon lá, uma igreja belíssima, um templo maravilhoso, e o Senhor tem prosperado a obra lá em Newark. E as igrejas que estão em volta ali, como Nova York e outras igrejas, que o pastor Nairon mesmo vai descrever, vai passar alguns testemunhos, alguns relatos, ele e mais alguns irmãos. Pastor Nairon, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, falamos aqui dos Estados Unidos da América, na cidade de Newark, na igreja de Newark. Estamos aqui com uma missão de participarmos desse programa juntamente com nossos irmãos aqui, para apresentar as nossas igrejas deste polo de Newark. Um polo que é composto por 4 estados. Estados de New York, estado de New Jersey, estado da Pensilvânia, estado de Delaware. Nesse estado, nós temos as nossas igrejas, ok? No estado de New Jersey, nós temos a igreja de Newark e Toms River. Estamos aqui com os irmãos, o pastor Jairo Oliveira, diácono Felipe Bicalho, diácono Matheus Bessoni e obreiro José de Freitas. Pastor Jairo Oliveira falará um pouco da igreja de Newark. Irmãos, a paz do Senhor, ao pastor Nairo, diácono Felipe, diácono Matheus, José. É com satisfação que nós vamos falar um pouco aqui da igreja de Newark. A igreja de Newark está localizada no estado de New Jersey, também com trabalho nós temos em Toms River. E nós estamos aqui praticamente 30 minutos de Nova York. E a igreja aqui tem 23 anos, faz esse mês, né, pastor Nairo? Isso mesmo, 23 anos. E para nós é uma alegria muito grande, porque nós temos vivido aqui nessa igreja experiências maravilhosas, né? E aquilo que nós vivenciamos no Brasil, para nós também aqui, é uma grande satisfação, porque nós estamos vivendo isso. Sinais, milagres acontecendo no meio da igreja, salvação de vidas, cultos maravilhosos, né? Uma igreja que tem testemunhado, irmãos de oração, irmãos que oram ao Senhor, e isso tem sido edificante para a igreja. Nós temos presenciado aqui um grande número de visitantes, pessoas que vêm na nossa igreja e que têm assistido os nossos cultos. E pastor Nairo, tem sido uma coisa maravilhosa, porque com pouco tempo essas pessoas têm o desejo de se batizarem. Aleluia, né? glória a Jesus. E nós realizamos aqui nessa igreja, por ano, 4 a 5 batismos nós Amém. fazemos aqui nessa igreja. E para a glória do Senhor, um número grande de crianças. Nós temos aqui também o Projeto Aprendiz, que tem sido um trabalho maravilhoso em termos de formação de instrumentistas, não somente aqui para a igreja de Newark, mas para as igrejas, para os trabalhos. E um grupo de senhoras também que reúne, que busca o Senhor, que são servas valentes. Temos cultos aqui, igual ao Brasil, praticamente todos os dias, né? Os cultos. E também madrugada pelo Zoom. Então tem sido para nós uma experiência maravilhosa, o crescimento da obra aqui da igreja de Newark, no estado de New Jersey. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jairo, me tira uma dúvida. Aqui nós temos brasileiros, temos americanos que participam do culto, temos também irmãos da língua hispânica.
como é que é feito esse acompanhamento desses irmãos que são de outras línguas do culto? Pastor Nário e irmãos, assim, aqui tem sido uma assistência muito boa, porque nós temos irmãos aqui que assistem esses irmãos de língua hispânica, irmãos da língua também inglesa, e o próprio brasileiro. Nós estamos num local aqui, praticamente, né, irmãos, um local que tem bastante imigrante. Newark é conhecida, um local em que vive bastante imigrante, muitos irmãos de várias nacionalidades, mas isso não tem sido impedimento para o crescimento da obra. Nós temos aqui nos nossos cultos a tradução para o espanhol, para o inglês, né? Isso tem sido maravilhoso. Então não há barreiras para pregação do evangelho. Amém. Então a tradução é simultânea para o inglês e para o espanhol. Louvado seja o nome do Senhor, que nos faz aptos para receber irmãos de várias nacionalidades. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos falar agora sobre a igreja de New York. Diácono Felipe Bicalho vai nos falar um pouco sobre esta igreja. Amém. Paz do Senhor, os pastores, os irmãos presentes, os irmãos também que nos acompanham. Bom, a igreja de Nova York, ela teve o seu início ali no finalzinho do ano de 2022, no mês de setembro, onde nós tivemos uma experiência ali com o local. Foi as portas que o Senhor abriu para que nós estivéssemos ali. Nós estamos localizados hoje no bairro de Astoria, que é no município de Queens, para que até os irmãos que nos ouvem localizar ali, né, onde estamos no momento. Mas uma experiência muito grande para nós, de forma que os irmãos que já moram em Nova York, eles puderam também agora congregar conosco ali, através dessa igreja que o Senhor nos permitiu, né, abrir ali. Isso tem sido uma bênção, porque nós temos irmãos que estão mais para o meio da ilha, né, Long Island, que é como é chamado, e esses irmãos têm podido vir aos cultos, e irmãos também em Manhattan, que é o principal local ali de Nova York, né? E graças a Deus temos podido ter cultos ali, e tem nos chamado a atenção a quantidade de diversas nacionalidades que nós temos ali nos cultos, assim como o pastor Jairo nos disse, a respeito de Newark, nós também temos tradução simultânea lá para o inglês e para o espanhol. Amém. Também, né, para esses irmãos. Temos irmãos ali de El Salvador, irmãos de Guatemala, Portugal, os brasileiros também, né, que têm nos encontrado ali, muitos americanos, e também do Uzbequistão e do Cazaquistão. Temos as famílias ali, né, também desses países. Tem sido uma grande bênção. Nós já tivemos alguns batismos na igreja de Nova York, então o Senhor tem salvado vidas ali, tem vidas, né, identificaram com sinais, vieram para a obra, estão hoje ativas na igreja, trabalhando até, né, para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. E até, Felipe, até fica aqui também um convite, né, para os irmãos que vêm a Nova York, seja com turismo, certeza, a trabalho, né, vem aqui para realizar algum evento, convite para estar na igreja ali de Nova York, né, juntamente com os irmãos. Com certeza. Se É uma quiserem área vir muito também, é uma área muito fácil, muito acessível para quem vem, né, especialmente por estar próxima a Manhattan ali. Então, né, o transporte, tudo está bem acessível a essa área ali. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Felipe, eu tenho uma dúvida que você falou sobre as diversas línguas. Uhum. O pessoal do Uzbequistão, Cazaquistão, eles cantam algum louvor em russo lá nos cultos? Sim. Para a glória do nome do Senhor, né, nós também temos ali os irmãos que ensaiaram louvores em russo. Então nós já cantamos em russo também na igreja, cantamos louvores em espanhol. Tem sido maravilhoso. Isso é marcante ali na igreja, especialmente pelo quebrantamento das irmãs que falam russo, né? Quando foi cantado. É maravilhoso, é um testemunho glorioso e eles têm se alegrado muito com isso. Amém, glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos avançar aqui para a igreja de Filadélfia, né? Diácono Matheus Bessoni vai nos comentar um pouco sobre a igreja de Filadélfia. Amém, a paz do Senhor a todos, paz do Senhor pastor Nário, pastor Jairo, aos irmãos, você que assiste conosco. Falar de Filadélfia é uma alegria,
né? Uma felicidade para nós, como igreja, que surgiu como praticamente todas, da necessidade, né? O Senhor vê a necessidade do povo e envia o recurso, né? Assim que nós vivemos, o Senhor sempre enviando o recurso a nos ajudar. E a igreja de Filadélfia começou, na verdade, um ponto de pregação, né? Na casa do irmão José, que inclusive está aqui conosco, em 2023, aproximadamente em março de 2023. E interessante que essa igreja foi gerada em 9 meses. Nós ficamos ali praticamente 9 meses e aí mudamos onde estamos agora, que é no estado da Pensilvânia, em Filadélfia, onde a igreja é situada nesse momento. E o que mais nos chama a atenção é o crescimento. A igreja tem crescido muito rápido, né? Tem nos surpreendido, né? O operar do Senhor em nosso meio. O espaço está pequeno, né? O espaço está pequeno. É isso mesmo. Inclusive, a igreja está em oração, em constante oração, pela compra do imóvel, né? Amém. Esse é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é que o Senhor nos dê mais essa porta. Assim como o Senhor tem abençoado até aqui. O Senhor tem nos abençoado grandemente e, posso dizer, até rápido, porque é uma igreja muito nova. Nós temos aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos. Mas nós já tivemos trombetas e festas, nós já tivemos seminários. Amém. Né? Glória a Jesus. É uma igreja que, nós já comentamos antes, uma igreja de repatriados, né? Irmãos que era da igreja Cristã Maranata, que estava aqui no estado da Filadélfia, desigrejado, vamos dizer assim, não sei se essa palavra é correta, mas tem encontrado, tem visto, né, o operar do Senhor no nosso meio e tem se achegado às igrejas. E é fruto de muita oração, né? Exatamente. Fruto de muita oração das igrejas, inclusive NURC, né? A igreja Glória a saiu Deus. daqui de NURC, é um fruto da oração do trabalho dos irmãos. Amém. Glória a Jesus. Mateus, me chama a atenção Filadélfia, que, diferentemente de outras cidades dos Estados Unidos, Filadélfia tem um perfil diferente. As igrejas evangélicas em Filadélfia, elas são cheias, inclusive de outras igrejas, outras denominações. Existe ali uma operação especial do Senhor, não é isso? É verdade. Diríamos que ela é o contrário, né, do resto do país. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo que você vê as igrejas esvaziando em outros estados, em outros locais, em Filadélfia, todas as igrejas estão cheias. As igrejas estão cheias. Né? Então, assim, não temos esse problema. Quem evangelizar? O Senhor tem mandado. Né? O Senhor tem mandado. A cada dia o Senhor tem mandado novas vidas e o Senhor tem nos abençoado muito. Eu tenho mais uma curiosidade. Qual a distância de Filadélfia para Newark? Aproximadamente 115 quilômetros. Então, os irmãos, quando não tinha igreja em Filadélfia, eles vinham até Newark para assistir um culto. Isso, tinha o deslocamento das igrejas de Filadélfia e região, né? Tinha aquelas cidades vizinhas. Amém. Que os irmãos se deslocavam para Newark. Glória a Jesus. Amém, queridos. Que bênção, né? Louvado seja o Senhor por essas experiências. Nós vamos falar rapidamente sobre a igreja, sobre o trabalho de Toms River. O trabalho de Toms River está também no estado de New Jersey. É um trabalho especial, é na casa de um irmão americano. É uma igreja que tem um grande potencial de crescimento. As pessoas ali são muito fiéis ao Senhor, de madrugada, de oração. As senhoras estão sempre presentes ali. Acho que até uma marca daquela igreja. São as senhoras edificadas que estão ali. Então, Toms River é uma igreja que, em breve, eu não tenho dúvida, é um trabalho que, em breve, haverá ali um grande crescimento. Mas agora nós vamos pedir ao irmão, o obreiro José de Freitas, para falar sobre a igreja em Delaware. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, pastor Nairo, pastor Jairo, aos irmãos. É com grande satisfação que nós falamos a respeito desse ponto de pregação de Delaware. Na casa da nossa irmã Miriam, na cidade de Lois. Como foi da igreja de Filadélfia, foi uma necessidade, porque os irmãos de Delaware viajavam para Filadélfia aproximadamente 220 quilômetros. E o Senhor, nós podemos dizer que providenciou esse trabalho ser aberto lá, aproximadamente no mês de maio. E isso tem sido uma grande bênção para as nossas vidas e para os irmãos daquela cidade, que nós realizamos o culto uma vez por mês e também nós realizamos o culto pelo Zoom uma vez por semana.
E o Senhor tem usado de misericórdia, tem trazido muitas pessoas. O culto, em média, ele tem sido com 35 pessoas. E são pessoas de nacionalidade hispânica, são irmãos americanos, inclusive um que esteve nesse final de semana, no sábado, lá conosco, ele é de Maryland, um estado abaixo de Delaware. Ele participou conosco ontem e hoje da madrugada aqui em Newark. Isso é uma maravilha, isso é uma Louvado bênção do seja o Senhor, que maravilha. E o Senhor tem operado sinais que, após o culto, nós identificamos as pessoas com os dons. Isso tem sido uma bênção para as nossas vidas. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, pelo tempo, nós temos que já ir encerrando o nosso programa que fizemos hoje aqui na nossa igreja de Newark. Para nós é uma grande alegria essa participação. E o pastor Jairo, até ao final aqui, ele vai deixar uma palavra, um pedido especial para os irmãos do Brasil. Mas antes, eu quero dizer que nós estamos no mesmo espírito, na mesma comunhão, vivendo a mesma obra, debaixo do mesmo governo, esperando o arrebatamento da igreja, assim como os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Bem, irmãos, nós temos muito que louvar ao Senhor pelas igrejas aqui, mas nós reconhecemos que a obra tem crescido aqui nos Estados Unidos porque nós temos um corpo, igrejas, né, em especial os irmãos aí do Brasil, que oram por nós, e essa transmissão desse amor tem chegado até as nossas igrejas. Somos gratos ao Senhor pela vida dos irmãos, pelas orações, né, pelas intercessões. Nós agradecemos os irmãos porque temos verdadeiramente tido grandes experiências aqui nos Estados Unidos. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Que bênção, pastor Nairo. Muito bom vê-lo e assisti-lo, né? E estivemos juntos alguns anos atrás em Newark, uma igreja muito querida, muito amada, um grupo de irmãos muito unidos. E a obra aí em Newark e as cidades aí tem crescido de uma forma abundante. Da mesma forma, vamos ouvir através do pastor Ronildo, também pastor Donald e outros pastores sobre alguns relatos em outros lugares na obra nos Estados Unidos. Voltamos no próximo episódio e com a série sobre a obra nos Estados Unidos. Paz do Senhor Jesus.